Mateus capítulo 5, versos 27 a 32, que diz assim: Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranque-o e lance-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar-se com a repudiada comete adultério. Irmãos, o problema da promiscuidade, já no primeiro século, era bem menor se comparado com o problema que nós vivemos na nossa época, nos nossos dias. Nós vivemos em um mundo onde a mídia ataca de modo frenético todos os nossos sentidos, usando comerciais, usando novelas, usando revistas, filmes, outdoors, redes sociais e tantos outros meios, atacando, portanto, os nossos sentidos e provocando anseios sexuais, muitos dos quais em adolescentes e jovens prematuramente. Nunca ouvimos tanto sobre abusos sexuais, infidelidade sexual no casamento e também em divórcios, pornografia infantil, uma operação que está acontecendo intensamente nos nossos dias por parte da Polícia Federal, por causa do crescente índice em relação ao abuso de pornografia e também das próprias crianças, dentre outras muitas práticas de impurezas sexuais. E tudo isso começa com os olhos, tudo isso começa com uma visão pela qual nós criamos no imaginário situações que despertam desejos impuros e a cobiça pelo próprio pecado, por aquilo que a Escritura, a palavra de Deus, nos proíbe de experimentar. John Stott, em um dos seus livros, ele diz que os atos vergonhosos são precedidos por fantasias vergonhosas e pela inflamada imaginação da indisciplina dos olhos. Isso demonstra o quanto a lei de Deus tem sido negligenciada, não somente naquele período, mas também nos nossos dias, por todos esses meios que somos provocados, e de uma forma externa nós muitas vezes atendemos estas tentações e negligenciamos a lei do Senhor. Em Mateus capítulo 5, verso 20, nós lemos o seguinte, dentro do nosso contexto: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. O texto que nós lemos aqui, os versos 27 até o verso 32, Jesus está fazendo uma aplicação aqui dessa advertência que ele já fez no verso 20, que a nossa justiça deve exceder em muito a dos escribas e também dos fariseus, a fim de conduzir aqui os seus discípulos ao entendimento de que a justiça no reino de Deus não se limita a comportamentos desprovidos das intenções e motivações dos corações. Primeiro, ele revelou a inadequação da lei mosaica, na medida em que se poderia legislar somente no tocante aos atos exteriores. Em segundo lugar, Jesus expandiu aqui com a sua advertência, ele intensificou, ele elevou o princípio da lei, proibindo o pensamento e também a intenção do coração, da qual o ato exterior é apenas uma expressão, é apenas uma manifestação, um atendimento daquilo que anteriormente já foi concebido no coração. E Jesus vai na raiz do problema, nos nossos corações. Ele visita com essas palavras as intenções que são construídas no coração. E é ali que ele quer produzir santificação e transformação. Se ali houver transformação no coração,
o comportamento exterior vai expressar aquilo que ali já foi produzido. Considerando isso, nosso objetivo aqui será demonstrar como esses princípios que Jesus está aqui comunicando se aplicam à pureza sexual e também na preservação da aliança dos nossos casamentos. Estou dividindo esta passagem, dos versos 27 ao verso 32, em apenas três conjuntos aqui. Primeiro, no verso 27, onde a lei é declarada: não adulterarás. Em segundo lugar, o princípio que Jesus destaca dessa lei, a intenção desta lei, qual o propósito desta lei declarada nos dispositivos das leis mosaicas. No verso 28, ele vai comunicar que é o princípio dessa lei a preservação e a pureza sexual e também do próprio casamento. E ele faz uma aplicação desse princípio nos versos 29 ao verso 32, e assim, portanto, nós estaremos aqui examinando aquilo que o próprio Jesus disse, trazendo no final algumas aplicações importantes para a nossa própria vida, a fim de que ela seja de fato consagrada e comprometida com a verdade da palavra do Senhor. Primeiramente, verso 27, que diz assim: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Aqui Jesus está declarando, ele está comunicando como de um modo perfeito este dispositivo da lei, o sétimo mandamento foi preservado. Ele se encontra em Êxodo capítulo 20, verso 14, e também em Deuteronômio capítulo 5, verso 18, quando a lei ela é repetida. Jesus está dizendo que esse preceito da lei está correto, mas não o seu entendimento a respeito desta lei. Ele deveria ser interpretado à luz do que diz o 10º mandamento. O 10º mandamento diz, dentre outras palavras: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então, o adultério deveria ser não adulterarás. Esta lei deveria ser interpretada à luz dessa outra lei: não cobiçar a mulher do seu próximo. Esse mandamento foi dado para proteger a vida conjugal contra a infidelidade, contra as suas mais variadas práticas sexuais, tanto físicas como também intencionais. A lei de Deus é perfeita, diz o salmista, e restaura a alma, toca os nossos corações, modifica e deve modificar os nossos valores. E isso não estava sendo observado pelos escribas e fariseus. Eles julgavam que se eles não se metessem no adultério consumado, físico, eles estavam, portanto, na presença de Deus, em condição de fidelidade, de pureza, quando nos seus corações estavam sendo produzidos as mais criativas e pecaminosas intenções. E é exatamente contra essas motivações e intenções nos corações que Jesus aqui então pretende atingir no verso, por exemplo, 28, onde ele faz uma declaração do princípio desta lei. Essa lei, ela não pode ser compreendida apenas do ponto de vista externo. Deve ser compreendida esta lei também na sua intencionalidade divina. Deus nos deu a lei para que pudéssemos observar os seus princípios, como nós já vimos em ocasiões anteriores. Então, no verso 28, Jesus vai declarar qual é o princípio dessa lei. Porque em verdade vos digo, até que verso 28, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Ele está aqui, portanto, declarando qual é a intenção, ou qual é o princípio que deve ser observado deste mandamento que foi dado por Deus a Moisés, a fim de que o povo observasse. Os fariseus tinham feito com o 7º mandamento, não adulterarás, a mesma coisa que eles fizeram com o 6º, contra o assassinato, onde Jesus reflete sobre o mandamento de não matarás. Pensavam que o Sinédrio, que era o fórum legislativo, onde as leis eram executadas, sentenças eram declaradas, onde os judeus eram julgados, eles pensavam que ali no Sinédrio, por não ter jurisdição sobre questões do coração, não poderia legislar ou julgar o foro íntimo das pessoas, apenas os seus atos consumados de desobediência da lei. Assim, julgavam a fidelidade a Deus e também ao casamento apenas no nível da negação das relações sexuais fora do casamento.
Contudo, Jesus rebateu esta superficial interpretação da lei, esse superficial entendimento da lei, ensinando que, assim como o assassinato, que incluía ira e palavra insultuosa contra o irmão, assim também o adultério inclui um olhar promíscuo para uma mulher ou mesmo para um homem. Jesus está levando ao entendimento de que esta lei, não adulterarás, não se refere apenas aos atos físicos, mas às intenções que são antes concebidas no coração. Jesus aqui ele não está proibindo do homem e da mulher se olharem, mas ele está proibindo o desejo sexual alimentado por pessoas fora do casamento. Ele demonstrou que há uma conexão entre o olhar e também o pecado, e foi exatamente isso que aconteceu lá no jardim, naquela região que se chamava Éden. Ali nós lemos em Gênesis capítulo 3, verso 6, essa dinâmica do pecado que começa com o olhar. Diz o texto: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, agiu, se comprometeu, se envolveu e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Tudo começou com o olhar e a sugestão que por ele entrou no coração. Por fim, tanto ela comeu do fruto que Deus havia proibido, como também o próprio Adão comeu do fruto que Deus havia proibido. Tudo começa com o olhar, e Jesus faz aqui essa conexão entre o olhar e o pecado, o risco que corremos de alimentarmos pelo olhar intenções que são impuras nos nossos corações. Dos versos 29 ao verso 32, Jesus agora vai fazer uma aplicação desse princípio que ele declarou no verso 28. E eu estou aqui organizando essa aplicação em duas partes. Primeiramente, os versos 29 e o verso 30, onde Jesus diz: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranque-o e lance-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Da mesma forma, se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Aqui Jesus está fazendo duas ilustrações para aplicar esse princípio que ele declarou no verso anterior. O olho é destacado porque é o meio pelo qual a cobiça do coração é provocada. Você olha e você deseja. Quando eu estou assim, um pouco apertado, eu vou no supermercado com a minha esposa, eu falo isso, ela acha que eu estou brincando, mas eu estou falando sério. Eu sempre falo sério. Vamos embora logo, porque quanto mais a gente olha, mais vontade a gente tem de comprar. Então a gente coíbe o desejo do coração olhando menos, gastando menos tempo no supermercado, em qualquer outro lugar. A gente olha menos e a gente deseja menos também. Quanto mais a gente olha, mais vontade a gente tem de consumir. Então a gente corta o olhar e assim a gente limita um pouco os desejos do nosso coração. É através do olhar que a cobiça do nosso coração é provocada. Da mesma forma, acontece no verso 30 em relação à mão. A mão aqui, ela se refere à manifestação externa. Eva olhou e ela desejou o fruto. O que ela fez foi tocar naquele fruto. Ela usou a mão para realizar, do ponto de vista externo, aquilo que no seu coração já havia sido concebido, provocado, o desejo, a cobiça do seu coração. As mãos aqui, elas se referem, portanto, a essa manifestação externa através de atos dos desejos impuros. Jesus diz para ambos os casos, tanto no verso 29 como no verso 30, para o olho e para também a mão, que se o olho ou a mão nos faz tropeçar, nós devemos arrancar de ti. Essa não é uma recomendação literal que Jesus está fazendo. Ele mais uma vez está comunicando um modo pelo qual nós devemos tratar aquilo que é porta de pecado na nossa vida. Jesus diz aqui, usa essa palavra, se te faz tropeçar, no sentido de pecado, no sentido de um empecilho no caminho
da nossa própria santificação. Há algo na nossa vida, no nosso hábito, que está nos expondo, que está provocando a nossa cobiça. Nós devemos então olhar para esses modos, para esses comportamentos, para esses hábitos de uma maneira bastante séria. Jesus diz o seguinte, que convém que se perca todos os teus membros, um dos seus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. É melhor você cuidar dessas medidas o quanto antes, para que no final você não se veja totalmente corrompido e a sua vida toda comprometida por causa do pecado. A palavra inferno no Novo Testamento, ela é tradução de 3 palavras. A primeira palavra é tártaro ou tartaró. Esta palavra diz respeito a uma região espiritual para onde são destinadas as almas dos ímpios, isto de acordo com a cosmovisão dos gregos. A outra palavra que nós encontramos no Novo Testamento para a descrição do inferno é a palavra Hades. A palavra Hades se refere ao mesmo lugar para onde as almas dos ímpios são destinadas, mas Hades é usada como uma descrição desse lugar na cosmovisão dos judeus. Os gregos chamavam de Tártaro, ou Tartaró, e os judeus chamavam de Hades. Aqui nessa passagem, Jesus não usa nem Tártaro e nem Hades. Ele usa a palavra Gina, ou Gina. Esta é a palavra que nós encontramos aqui na nossa passagem. Gina se encontrava num vale que se chamava Vale de Hinnom. Estava no sul de Jerusalém. E desde os tempos mais remotos, esse vale de Hinnom, onde era chamado também de Gina, ali eram depositados o lixo de Jerusalém, os ídolos dos pagãos e animais mortos da cidade, onde eles eram queimados. Jesus usa essa palavra que na mente dos discípulos que estão ouvindo, eles sabiam muito bem do que se tratava. Se tratava de uma vala onde eram jogados esses objetos e esses animais mortos, inclusive criminosos, e por causa de crimes graves, eles eram jogados lá e queimados todos. O ponto de Jesus foi que, assim como os judeus eram sentenciados pelo Sinédrio, executados e lançados no Guina por causa de pecados graves, assim também serão condenados por Deus aqueles que não se arrependerem dos seus pecados. Esse é o sentido que Jesus está trazendo com essa palavra. Se arrependa dos pecados que você está cometendo antes que Ele te domine e você seja por completo condenado no final dos tempos. Sua advertência foi bastante enfática. Devemos lidar drasticamente e radicalmente com o pecado. Como diz Donald Carson, em um dos seus comentários, ele diz o seguinte: não devemos cuidar dele se referindo ao pecado, flertar com ele, gostar de mordiscar um pouco nas bordas. Devemos sim odiá-lo, devemos esmagá-lo, devemos arrancar as suas raízes. Nunca devemos subestimar as sutis seduções do pecado, pensando que podemos tirar vantagens dele antes de sofrermos seus graves danos. Enquanto a gente não sofre os danos, nós flertamos com o pecado, muitas vezes brincamos com o pecado, nos aproximamos, somos advertidos, mas não acreditamos nos seus danos porque ainda não os sofremos. Mas quando sofremos, pensamos: por que eu não atendi o conselho antes? Por que eu não me afastei antes? E aqui Jesus está dizendo de um elemento pequeno do corpo, o olho, e também uma das mãos, a mão direita, mas demonstrando o potencial que apenas um olho tem e uma mão tem para, por meio deles, todo o corpo ser contaminado, se não houver arrependimento e mudança de atitude em relação às seduções que nos chegam por meio desses sentidos. No caso da promiscuidade e adultério consumados pelas intenções do coração, se o olho e a mão nos faz tropeçar, devemos tomar medidas que eliminem todas as ameaças contra a integridade do nosso coração na presença de Deus. Essa preocupação que eu e que você precisamos ter na presença de Deus.
aquilo que se passa no nosso coração. Ninguém vê. E porque ninguém vê, ninguém está habilitado a julgar o que passa no nosso coração e na nossa mente. Mas o Supremo Juiz vê. E o Supremo Juiz julga. E precisamos ter, portanto, uma preocupação, não apenas com a aparência da nossa vida cristã, mas com a integridade da nossa vida íntima na presença do Senhor. A última ilustração, ou aplicação que Jesus faz aqui, diante desse princípio, se encontra aí no verso 31 e no verso 32. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a exponha a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Aqui Jesus está refletindo num preceito da lei que se encontra lá em Deuteronômio capítulo 24, versos 1 ao verso 4, onde Moisés permite dar carta de divórcio em casos onde há um pecado obstinado, persistente na área sexual, na área da impureza sexual. O homem que naquele contexto se casasse com a mulher, considerando o contexto histórico, eles se casavam com mulheres, muitas das quais eram conhecidas apenas no casamento, porque eram prometidas pelos seus pais. Então havia uma confiança de que as mulheres eram virgens. Mas se no dia e no momento que eles tivessem a intimidade sexual, se fosse descoberto que aquela mulher não era virgem, ele poderia requerer dos anciãos o pedido de divórcio, e ela ser despedida de casa, para que ele não se contaminasse com o pecado que ela havia cometido na porta da casa do seu pai. Isso está em Deuteronômio capítulo 22, onde Moisés entra em detalhes em relação a isso. Então Moisés, no capítulo 24 de Deuteronômio, ele regulamenta isso. Da mulher que é despedida de casa, é preciso dar a ela uma carta de divórcio em caso de relações sexuais ilícitas. Isso obviamente se aplica também ao fato do homem se envolver em tais pecados. Então Jesus está dizendo aqui no verso 31, também foi dito. Ele está aqui recorrendo àquilo que na lei de Moisés foi comunicado de geração em geração. Ou quem sabe Jesus esteja aqui também se referindo aos pais antigos, se referindo aos célebres rabinos do período interbíblico, Hilel e também Shammai, que consideraram nas suas interpretações esta mesma passagem. Essa é a segunda aplicação que Jesus faz nesse contexto, e agora ele toca no contexto do casamento. Tá? O primeiro princípio aplicado que ele faz diz respeito aos cuidados pessoais do indivíduo. Em segundo lugar, Jesus agora faz uma aplicação para o contexto do casamento. Os fariseus conviviam com um dilema no Sinédrio. Parte dos fariseus alegava que o divórcio, em hipótese alguma, era permitido. Essa era uma posição bem dura que veio da tradição do rabino Shammai, no período interbíblico. Só que outra parte dos fariseus eram favoráveis à posição do rabino Hilel, que tinha uma posição mais liberal em relação a isso e permitia o casamento por qualquer motivo que o homem encontrasse de desagrado em relação à sua mulher. Muitos judeus, portanto, encontravam amparo por parte dos fariseus, desses fariseus que acreditavam que o divórcio poderia e deveria ser dado por qualquer motivo que o homem encontrasse de desagrado nas suas esposas, e por causa disso o divórcio estava sendo uma prática comum entre os judeus. Mais uma vez, do ponto de vista superficial, os escribas e fariseus ensinavam que o divórcio legal, dar carta de divórcio, os livrava do pecado de adultério. Eles despediam das suas mulheres, lhes dando carta de divórcio, e eles então se envolviam com outras mulheres, pois não consideravam a resistente aliança do casamento na presença de Deus, e interpretavam apenas do ponto de vista da lei. Nós vamos lá no cartório, nós processamos o divórcio e interrompemos a nossa relação, e agora estamos livres para novos casamentos, porque eles não estavam considerando o princípio da lei, que pregava a fidelidade do casamento, que deveria ser tratado com o máximo rigor. O ensino de Jesus foi bastante rigoroso quanto ao casamento. O divórcio
é sempre uma violação da aliança e não se baseia no princípio que Deus estabeleceu para o casamento. Pelo contrário, se baseia na dureza do coração. E isso está ainda mais claro quando você vai para o capítulo 19 do Evangelho de Mateus, onde Jesus expõe com mais severidade esse preceito ou esta intenção da lei com respeito ao casamento. O casamento deve ser preservado contra o divórcio. Ele enfatizou a intenção original da lei e condenou a rebeldia humana contra a essência do casamento, ou seja, a fidelidade. Como eu disse antes, a fidelidade matrimonial, conjugal. Como eu disse antes, a intenção desta lei é de proteger o casamento e preservá-lo segundo a intenção que Deus estabeleceu no princípio, na criação. Por isso, exceto no caso do adultério consumado, acompanhado pela falta de arrependimento, se um homem se divorciar da sua esposa, a expõe ao adultério. Em que sentido aqui Jesus está tratando no verso 22? Que o casamento era o principal meio das mulheres se sustentarem naquela sociedade. E se casassem, nesse caso, cometeriam adultério. Da mesma forma, quem se casava com aquela mulher estaria participando deste pecado na presença de Deus. Do ponto de vista legal, ela já recebeu a carta de divórcio e ela está, pela lei, pelo sinédrio, liberada para um novo casamento. Jesus está dizendo, exceto em caso onde não há a consumação do pecado sexual fora do casamento e a falta de arrependimento dele, mesmo recebendo a carta de divórcio, esta parte não está livre da lei divina estabelecida no dia em que foram casados. Por isso que Jesus está dizendo que ela é exposta ao adultério, porque como muitas mulheres não poderiam trabalhar, elas tinham que se casar. Ao se casarem, novamente, elas estariam cometendo adultério aos olhos de Deus, porque uma lei espiritual estava em vigor, a lei que uniu os dois por toda a vida. A implicação é que, em vez de se divorciar de sua esposa, o marido deve amá-la e ser fiel ao seu voto conjugal, preservando-se de toda impureza sexual, seja nas intenções do coração, seja na sua consumação física. Aqui Jesus fecha todas as possibilidades que colocam em risco o casamento, seja com intenções impuras no coração, seja na consumação dessas intenções num ato sexual fora do regime do casamento. Jesus está proibindo e chamando a atenção para a fidelidade tanto do coração como também do comprometimento externo. Eu quero encerrar aqui trazendo pelo menos 3 conselhos para mim e para todos aqui. Primeiramente, a respeito da pornografia. A exposição a conversas, imagens, vídeos ou literaturas indecentes polui a mente e alimenta anseios impuros que não se satisfazem em si mesmos, mas com a consumação de atos vergonhosos, privativamente, no namoro, entre o casamento e também fora dele. Se não tomarmos medidas radicais em relação a esse contexto, a essas exposições que nós, por vontade própria, por escolha própria, por decisão própria, muitas vezes assumimos, se nós rapidamente não agirmos, isso vai macular, vai corromper não só o nosso coração, mas vai nos induzir a práticas de impurezas diante das quais Deus proíbe e Deus se envergonha. É muito importante considerarmos aquilo que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 7, que para fugir, se referindo aqui aos solteiros, para fugir dessas impurezas, para não ter que viver abrasadamente ou nesta
poluição mental e também dos seus atos sexuais, a recomendação é que se case e cada um tenha o seu esposo e a sua esposa para satisfazer essas necessidades fisiológicas e emocionais que muitos de nós temos. A recomendação de Paulo é: fuja da impureza e que se case, porque fora do casamento, a palavra de Paulo descreve essas práticas como sendo práticas impuras, vergonhosas na presença de Deus e vergonhosas para também o nosso testemunho como cristão. É preciso, diante dessa exposição, quem sabe do vício à pornografia, que procuremos ajuda, que procuremos aconselhamento bíblico, que reconheçamos a nossa fraqueza e peçamos ajuda àqueles que podem nos ajudar do ponto de vista bíblico. E quem sabe seja esse o seu caso. No boletim da nossa igreja há aí os contatos da secretaria, você pode ligar e certamente você receberá toda a atenção necessária por parte da palavra de Deus na instrumentalização de um pastor ou de um presbítero para te ajudar a vencer essas tentações. Mas não continue mantendo os segredos desses pecados, porque para Deus eles já são bem conhecidos e precisam ser tratados. Em segundo lugar, para o contexto do casamento. O casamento ele foi criado por Deus a unir o homem e a mulher. Foi Deus quem os uniu. E como uma instituição sagrada, a fidelidade entre eles reflete a união de Cristo com a igreja. O significado do casamento está além da relação entre um homem e uma mulher. O significado do casamento se encontra na relação de Cristo com a igreja. Portanto, qualquer forma de infidelidade e divórcio nesse contexto é contrária ao propósito que Deus estabeleceu para o casamento. O sentimento de amor une as pessoas. Quando eu conheci a minha esposa, ela era bem pequenininha, mesmo naquela época, mas eu olhei para minha esposa, para ela não era minha esposa, mas quando eu olhei para aquela baixinha, eu me apaixonei por ela. Uau! E até hoje sou muito apaixonado por ela. Como eu amo a minha esposa. Eu tive um forte anseio no meu coração de viver com aquela baixinha. Aquele sentimento me uniu a ela. Mas com o passar dos anos da vida conjugal, a gente vai percebendo que enquanto o amor, o afeto, ele aproxima as pessoas, o ódio afasta, o amor aproxima. O que sustenta o casamento não é o sentimento de afeto. O que sustenta o casamento é o compromisso. Eu fiz um compromisso no dia 26 de setembro de 1998 de honrar a minha esposa, de cuidar da minha esposa e de viver com ela enquanto eu viver ou enquanto ela viver. E a gente aprende que o que sustenta o casamento não é o afeto ou a ausência dele, é o compromisso que foi feito com Deus. E é isso que precisa estar presente nos nossos corações. Nós nos casamos e temos um compromisso em primeiro lugar com Deus, antes do que conosco, de honrar o pacto que nós estabelecemos, o compromisso que nós fizemos. E essa fidelidade deve ser mantida até as últimas consequências. Jesus tem uma posição bastante dramática e radical em relação a esse assunto. O casamento não foi criado por Deus para ser dividido pelo pecado do homem. Pelo contrário, para ser expiado pelos atos de Jesus e ele ser preservado na presença do Senhor, como uma forma de adoração e de fidelidade ao Senhor. Em último lugar, no tocante ao modo de vestir e de também tratar o sexo oposto. Nós não queremos aqui legislar sobre a forma que nós devemos nos vestir, mas há modos em que o exagero de roupas curtas e apertadas não só envergonham a nossa dignidade pessoal, mas também provoca os olhares impuros e desejos reprováveis nos outros. Deveríamos ter zelo com não apenas os nossos irmãos, mas por qualquer pessoa na sociedade, cuidando desta área tão sensível da nossa vida pessoal e particular, no modo como nós vestimos, para não sermos instrumentos nas intenções e nas tramas do diabo, conduzindo pessoas às impurezas dos seus corações. Também
tratamentos com excesso de carinho, abraços demorados, privacidade excessiva nas redes sociais, amizades intensas com o sexo oposto. Cuidado, muito cuidado com essas coisas. Começa sempre, a gente vai tratando essas coisas como sendo, isso é inofensivo, isso é malícia sua. Cuidado, a palavra de Jesus é cuidado. Você tem um coração pecaminoso, você é inclinado para o mal. Cuidado com essas aproximações e com esses excessos, pois podem ser um caminho doloroso depois. Tudo isso refletem terrenos ou constroem terrenos férteis para desejos impuros e práticas sexuais reprováveis na presença de Deus. Não podemos subestimar o poder destrutivo da sedução e também do pecado, e tratá-los com a máxima seriedade, assumindo medidas práticas e efetivas contra aquilo que Deus não se agrada na nossa própria vida.